que podem pedir conselhos para essas pessoas, que podem pedir orientação para essas pessoas, porque se eles trazem mensagem de Deus é porque é uma pessoa especial, mas não tem nada a ver isso. Uma palavra que vem de Deus, uma mensagem de Deus para a pessoa, é uma manifestação sobrenatural de Deus naquela hora. Não quer dizer que essa pessoa que está recebendo isso, que está transmitindo isso, seja melhor do que os outros, não. Uma pessoa totalmente ignorante sobre o Evangelho pode ser usada para trazer uma mensagem de Deus falando do futuro. Não é a pessoa, nós temos que parar com isso de achar que a pessoa que está sendo usada por Deus é superior às outras pessoas. Não, a mensagem é de Deus. Paulo diz, olha, você não tem nada que não tenha recebido, veio de Deus, não é seu. Então essa mensagem vem de Deus, não quer dizer que aquela pessoa é que é o dono da mensagem. Não quer dizer que a pessoa que está trazendo a mensagem seja importante, não. Então não fica aí contratando, chamando, pagando fortuna para a pessoa vir para trazer uma mensagem de Deus. Vamos à igreja reunir, orar, jejuar e buscar a presença de Deus. Deus vai fazer a mesma coisa, vai falar do jeito que ele falou através daquela pessoa, ele fala através de qualquer um dos irmãos. A manifestação é de Deus, não é sua manifestação. Não é de um homem a manifestação, mas é de Deus. Busquemos na igreja a manifestação de Deus e não dos homens. Porque na maioria das vezes, quando nós acreditamos que é o homem que traz, então é o homem que vai trazer e não Deus. Fazemos uma festa e a pessoa vem e só traz mensagem de coisa boa, só positivista, só fala em coisa positiva. Sendo que a igreja está precisando é de outro tipo de mensagem. A mensagem que leva o povo a se arrepender, a se aproximar mais de Deus. Por isso que acabam as festas e o povo fica pior do que estava antes. Ao invés de acabar as festas e o povo ter havido aí se convertido e começar a ir para a igreja todo dia, orar todo dia, buscar o Senhor, lendo a Bíblia, orando, não, o povo fica até uma semana sem congregar. Por quê? Ao invés de melhorar, pioraram, porque não foram repreendidos, não foram levados ao arrependimento. Apenas foram ensinados mais a continuar no seu péssimo comportamento. Continuarem pecando, porque está tudo bem, que a mensagem foi só de bem, só coisa boa. Então tomemos cuidado com isso. Nós vamos passar agora ao nosso questionário, onde nós estaremos passando aí por cada ponto da nossa lição, cada tópico aí. E nós aprenderemos mais estudando com o questionário. Você, professor, toda quarta-feira nós disponibilizamos esse questionário no nosso site, como você vê aí abaixo. E você pode pegar o questionário e passar para os seus alunos durante a semana, para que domingo eles levem respondidos esses questionários. Por que isso? Isso vai fazer com que o aluno leia a lição, estude a lição. E no dia que você for ministrar a aula, os alunos estarão ali sabendo a lição, estarão perguntando dentro da lição, estarão dispostos a discutirem os temas da lição. Então é preciso fazer isso, incentivar, estimular os alunos a lerem a revista. É para isso que eles compraram a revista, para ler, não é para guardar na gaveta ou jogar em cima do sofá depois da escola bíblica dominical, esquecer ali, só no outro domingo se lembrarem e buscar essa revista. Não, é para lerem, para estudarem. Então vamos aí dar valor realmente às nossas revistas, que são ótimas, os assuntos são ótimos, são sempre atuais e necessários. É Deus quem inspira os escritores das revistas a escreverem essas revistas. Então vamos valorizar isso. Essa é uma palavra profética para nós da revista. E é uma palavra que nos chama, nos acorda para a realidade que estamos vivendo e para que nós mudemos de atitude, melhoremos o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com o Espírito Santo. Vamos ver então o nosso questionário. O nosso texto áureo de hoje fala o seguinte: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva.
Então veja bem, o chamado do profeta Isaías é a palavra de Deus, a lei e o testemunho. Então, a palavra de Deus escrita, que é o quê? A palavra de Deus para nós, e o testemunho também, porque as pessoas que ouviram essa palavra tiveram bom êxito em suas vidas, alcançaram a salvação. Então, essa palavra deve ser aí a única regra de vida e de comportamento, de conduta do crente. É a palavra de Deus. Está acima de qualquer profecia, de qualquer palavra dita por pessoas. Então, ela é a profecia de Deus para nós, é a palavra correta de Deus para nós. Então, tudo que for profetizado, que for vaticinado, que for dito, deve concordar com essa palavra, que é a Bíblia. Se essa palavra não concorda, então essa palavra não é digna de confiança, essa palavra que foi dada. Então devemos sempre comparar o que é dito com a palavra de Deus. Depois nós temos aí na nossa lição a verdade prática, para completar. Os dons espirituais não se destinam à autopromoção, são concedidos por Deus à igreja, visando a edificação dos santos e a divulgação sobrenatural do Evangelho de Cristo. Então veja bem, os dons espirituais não são para a pessoa aparecer, não são para as pessoas serem endeusadas, não são para as pessoas enriquecerem, não são para as pessoas aí ganharem votos, nada disso. Os dons espirituais, eles são concedidos por Deus à igreja, aos seus filhos, para que seus filhos sejam edificados, fortalecidos na fé, cresçam na fé, no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus, e principalmente são o quê? Armas de guerra espiritual, para que as almas sejam convertidas ao Senhor, para que as almas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, os dons são o quê? Equipamentos dados aos crentes para que eles ganhem almas. Então, pense nisso. Busque isso. São armas de combate. São dons de curar, maravilhas, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, línguas, interpretação de línguas, dons de línguas. Então, tudo isso são equipações, são armas para nós lutarmos contra as astutas ciladas de Satanás, contra os demônios que estão por aí e ganharmos as almas para Deus. Trazermos as almas, convertermos as almas do reino das trevas para o reino da luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. Introdução. Pergunta 3. Quais as características de um falso profeta? Então, eles são inescrupulosos, arrogantes e com ares de santo. Esses indivíduos jogam a igreja contra o seu pastor. Esses indivíduos induzem os obreiros à desinteligência. Esses indivíduos lançam os fiéis à apostasia. Esses indivíduos não vacilam em usurpar a glória que é devida ao Senhor da glória. Número 4. Jeremias enfrentou grandes dificuldades por causa desses operários de Satanás. O que ocorria em sua época? Qual o objetivo deles? São patrocinados pelo Estado e contando com a simpatia de boa parte da população, tinham eles como objetivo perverter os caminhos do Senhor e desviar os filhos de Israel da verdade. Parte 1. O que é o profeta? Então, número 5. Qual a definição de profeta? Então, profeta, segundo a Bíblia, é o homem que fala por Deus. Profeta, segundo a Bíblia, é o porta-voz do Eterno. O vocábulo original do Novo Testamento, do qual veio a palavra portuguesa profeta, significa literalmente aquele que fala em lugar de outrem. Número 6. Qual era a função do profeta? Então, era a função principal do profeta proclamar os oráculos de Deus a fim de reconduzir o povo à obediência da lei divina. Número 7. Com referência à prova de autenticidade do profeta, complete. Não basta a profecia se cumprir para o profeta ser considerado autêntico. Então, os enganadores, através de ardis e estratagemas, são capazes de desviar o rebanho de Cristo da verdade absoluta e inegociável do Calvário. O profeta pode falar uma coisa
que é óbvia, é claro que vai acontecer aquilo. 8. Como reconhecer o legítimo mensageiro de Deus? Então, se o profeta predisser alguma coisa em nome do Senhor e cumprisse a sua profecia, não contrariando de forma alguma a Bíblia Sagrada, ele será de fato reconhecido como autêntico homem de Deus. É por isso que temos de julgar as profecias e discernir os espíritos.